Olá, amigos. Vamos hoje começar o nosso programa da disciplina de Direito Constitucional. Eu sou o professor Bernardo Barbosa, delegado de Polícia Federal, já há 11 anos, aprovado em 7º colocado do concurso de 2004, e estamos aqui juntos para iniciar esse nosso projeto na disciplina de Direito Constitucional. Antes de mais nada, vamos estabelecer aqui alguns acordos para que nossa aula renda o máximo possível e você aprenda e você seja aprovado, que é esse aqui o nosso objetivo. Então, Direito Constitucional. Essa primeira parte que nós vamos ver agora são os pontos iniciais do nosso programa do concurso delegado. São temas de ordem mais doutrinária, dogmática, mas vamos estabelecer desde agora um acordo importante. Eu quero que quando você venha para as aulas ou vá assistir às aulas, você já traga a sua Constituição. Traga a Constituição, porque ao longo aqui do nosso estudo, nós vamos ter que nos debruçar em alguns artigos da nossa Constituição e eu vou passar para você também uma série de remissões e dicas. Então, o professor Flávio Monteiro de Barros, de São Paulo, ele diz uma frase que eu acho muito interessante: assistir aula, videoaula, sem anotar, ou aula presencial ou videoaula sem anotar é a mesma coisa que não assistir. Então, primeira coisa que você tem que ter em mente, você está assistindo uma aula. Não adianta você ficar de frente aqui para a tela como quem assiste um filme, como quem assiste uma novela. Você tem que acompanhar um raciocínio, tem que ser proativo, tem que estar com o seu material organizado, caderno, canetas, material de anotação, a Constituição, para que a gente efetivamente aproveite este tempo aqui junto e você aprenda. Não adianta ficar empurrando, depois eu revejo, depois eu vejo com atenção. Não, agora é agora, o momento é esse. Vamos fazer cada módulo desse aqui comigo, ou com os outros professores aqui do EADelta, render ao máximo, perfeito? O tempo é seu maior capital. Se você desperdiçar o tempo, já está largando lá atrás, comparado a outros candidatos que estão concorrendo na mesma vaga que você. Combinado? Então vamos lá. Nós vamos falar, nesse primeiro tópico aqui, sobre o direito constitucional. Direito constitucional. Vamos lembrar o seguinte: o direito, ele é uno, é indivisível. Na verdade, essa diferença entre ramos serve simplesmente para nos facilitar de uma forma mais, por conveniência acadêmica, essas subdivisões de direito público e privado. Mas vamos lembrar que o direito, como um todo, ele é um grande sistema de ordenação normativa, de condutas. Então, as principais divisões que nós temos: direito público e direito privado. Dentro do direito público, o professor José Afonso da Silva costuma dizer que o direito constitucional é o direito público fundamental. Por que direito público fundamental? Porque as normas constitucionais, elas vão fixar justamente os princípios básicos de todos os outros ramos do direito público e do direito privado. Daí, mais recentemente, principalmente aqui no Brasil, nós temos ouvido expressões como a constitucionalização do direito civil. Que é o que é isso? São os princípios constitucionais impregnando em ramos, inclusive, do direito privado. Perfeito? Então, na verdade, um conceito, que é o que está ali no nosso ponto 1 do nosso programa, qual conceito que nós poderíamos dar de direito constitucional? Então, vou mais uma vez me valer da doutrina de José Afonso da Silva, que diz o seguinte: é o ramo do direito público que expõe, interpreta e sistematiza os princípios e normas fundamentais do Estado. Perfeito? Então, este seria um conceito padrão de direito constitucional. Vamos agora fazer uma pequena viagem na história e relembrar a origem disso aí. Onde surgiu o constitucionalismo. Nós vemos que na Idade Média vamos evoluindo, tivemos os feudos, cidades e Estado, e chegamos no momento do absolutismo. O momento do absolutismo, no qual o monarca podia tudo. O monarca, juntamente com a igreja, a monarquia e o clero eram as instituições mais fortes e elas comandavam a vida das pessoas no passado. Mais ou menos vamos lá para o século XVIII. Então surge o constitucionalismo na Europa como reação a esse absolutismo. Vamos lembrar aquela célebre frase de Luís XIV: o que é o Estado? L'état c'est moi, em francês, o Estado sou eu, o que eu quero é o que acontece. Então essa é uma vertente da origem do constitucionalismo. E a outra vertente, os Estados Unidos, a formação dos Estados Unidos,
Em 1787, Convenção de Filadélfia, as 13 colônias começam a formar os Estados Unidos da América. Então temos aí a primeira convenção no continente, a primeira Constituição no continente americano, fruto da formação dos Estados Unidos da América, e na Europa, a reação ao absolutismo na Revolução Francesa, que vai fazer surgir a primeira Constituição na Europa, no caso, a Constituição Francesa. Então, temos aí uma ruptura de parâmetro, de paradigma. O poder passa a ser encarado não mais como algo que pertencente a um monarca ungido pelo clero. Na verdade, começa a haver a visão de que o poder é oriundo do povo. E tanto que está na nossa Constituição, no artigo 1º, o povo é o titular legítimo desse poder. Então, é a ascensão, lá na Europa, da burguesia, que era a maioria quantitativa em termos de pessoas, né, que não pertenciam nem à monarquia, nem à nobreza, nem ao clero, e eles começam a desenvolver essa teoria de que o poder, na verdade, tem que emanar do povo. Então, quais seriam, então, os objetos do direito constitucional? Avançando aí mais um ponto. O objeto do direito constitucional vai depender do foco principal de investigação. Então, mais uma vez, didaticamente, conforme o direito constitucional se debruça a determinados ramos de investigação, ele vai ter objetos distintos. Então, primeiro que nós podemos citar aqui para você é o direito constitucional especial. Por que especial? Ele é especial ou particular, ou positivo ou interno. Preste atenção quando um mesmo instituto tem vários nomes. A banca se vale disso para confundir o aluno. Então, sempre que eu trouxer aqui para você, eu vou trazer todas as nomenclaturas, porque quando nós vamos fazer questões, é muito comum a banca se utilizar de nomenclaturas que não são aquelas mais comuns e você se depara na seguinte situação. Você estudou bastante, você sabe a matéria, você tem condições de responder corretamente, mas por conta da falta de uma nomenclatura que você não viu, pode correr o risco de perder aquele ponto. Então, o direito constitucional especial, ele também é chamado de particular, direito constitucional particular, positivo ou interno. Esse é fácil da gente gravar, porque ele se dedica ao quê? Ao estudo sistemático das normas que integram uma determinada Constituição vigente em determinado Estado. Então, quando nós nos debruçamos, por exemplo, com o estudo da Constituição da Argentina, da República da Argentina, é o direito constitucional particular positivo ou interno daquele país, daquela Constituição. Ou vamos estudar a nossa Constituição da República Federativa do Brasil, em vigor, que é de 88. Mais uma vez, é um direito constitucional especial particular, positivo ou interno. Então, faz uma análise, no caso do direito constitucional especial, o objeto dele de estudo vai ser a análise, interpretação e sistematização das regras e princípios de determinada Constituição. Perfeito até aí? Avançando um pouquinho mais, vamos falar agora do direito constitucional comparado. E o que acontece no comparado? O nome já nos induz. Vai ser um estudo comparativo entre constituições. Vamos pegar uma pluralidade de constituições e apurar contrastes, semelhanças entre elas. E aí nós temos interessante, veja bem, podemos fazer esse estudo de comparação, esse direito constitucional comparado, com alguns cortes diferentes. Se fazemos um corte temporal ou vertical, nós vamos pegar o mesmo Estado, Brasil, e vamos estudar as diversas constituições de forma comparada, desde a Constituição do Império até a Constituição de 88. Okay? Então, nós, vertical ou temporal, a dica é o temporal, vamos pegar o mesmo Estado e fazer esse corte, fazendo esse estudo comparativo nas diversas constituições conforme essa evolução no tempo. Quando nós falamos em direito constitucional comparado espacial ou horizontal, aí, ao invés de ser o mesmo Estado e essa linha no tempo, eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar no mesmo instante e vou comparar em estados diferentes. Então, nós podemos falar em direito constitucional comparado espacial horizontal, comparando a Constituição da Argentina, por exemplo, com a Constituição brasileira, com a Constituição da Venezuela, com a Constituição do Peru, né? E vamos fazer esse estudo espacial ou horizontal. E também temos o direito comparado pela mesma forma de Estado. Vamos pegar países que são república, vamos comparar a Constituição desse país. Países que têm um sistema de monarquia, vamos então comparar a Constituição desse país, ok?
E, finalmente, teremos o direito constitucional geral ou comum, que é o estudo dos princípios, conceitos, instituições presentes em vários ordenamentos constitucionais, elaborando, então, a teoria geral do direito constitucional. Aqui nós temos um caráter científico. Então, na verdade, o direito constitucional geral, ele vai se valer de todos os conhecimentos produzidos pelo direito constitucional especial e pelo direito constitucional comparado e traçar esta ciência, que seria essa teoria geral do direito constitucional. Okay? Essa primeira parte realmente da matéria ela é mais dogmática, digamos assim, estamos estudando conceitos, mas são conceitos que vão nos permitir, uma vez aprendidos corretamente, desenvolver de forma mais tranquila e mais eficiente o restante da matéria. Vamos avançar então para as fontes do direito constitucional. Então, podemos dividir as fontes da seguinte forma. Antes disso, fontes. Quando a gente pensa em fonte, eu gosto sempre de fazer essa analogia com água, né? Fonte de água é onde se bebe água pura, é o início. Né? Então, a fonte do direito constitucional vai ser onde que o direito constitucional, no caso do direito constitucional geral, essa ciência, vai se valer, né, da essência dela para poder construirmos essa disciplina. Então, as fontes de direito constitucional se dividem em materiais e formais. As materiais, na verdade, são encaradas como as estruturas de poder que atuam no momento de construção, de elaboração da Constituição. Então, material, não pense em estar materializada em algum documento. Na verdade, o raciocínio é o contrário. Quando se fala em fontes materiais, a gente está pensando, na verdade, em coisas que não são fisicamente palpáveis. Porque, na verdade, o que se quer dizer aqui é que a fonte desse direito constitucional seria a interação de fatores reais de poder, como diz Ferdinand Lassalle. Então, na verdade, a interação, no caso da Revolução Francesa, de monarquia, aristocracia, grande burguesia, banqueiros, esses diversos interesses caminhando para um sentimento constitucional, essa vontade de fazer uma Constituição, que caracteriza essa fonte material do direito constitucional. Por outro lado, as fontes formais, essas sim, estão ligadas mais a documentos. Então, a fonte formal do direito constitucional, precípua, seria a própria Constituição. Essa carta política, que seria a fonte primária, escrita ou não escrita, porque nós vamos ver que alguns países possuem constituições que não são escritas, totalmente escritas. Há alguns documentos que estão formalizados, mas boa parte de normas constitucionais podem estar em costume já sacramentados, cristalizados naquela sociedade, naquela nação. Mas nas fontes formais, nós temos então como primeira fonte formal a Constituição, e aí sim, também as leis, mais uma vez escritas ou não, e também os costumes. Quando nós vamos para o Common Law, países que adotam o Common Law, vamos encontrar leis que não estão escritas formalmente, mas são completamente aceitas e cumpridas por todos naquela sociedade. Tem um caso aqui, inclusive, interessante, quando eu estava preparando essa aula para vocês aqui, que eu quis trazer com relação ao exemplo de costumes. Né? O surgimento do governo de gabinete, o primeiro-ministro na Inglaterra, uma coisa que não está escrito em lugar nenhum, e, na verdade, começou quando um determinado monarca, num determinado momento da história da Inglaterra, quando ele assumiu, a antecessora dele tinha por hábito fazer reuniões com os seus ministros aos fins de semana e ela comparecia sempre. Simplesmente ele achava aquilo muito enfadonho, não entendia nada daquilo que era debatido, não dominava a língua inglesa, porque ele era de uma origem de outro país, e simplesmente ele deixou de ir. Não vou mais. Desistiu, resolveu passar o domingo no palácio. E aí os ministros compareciam, não tinham ninguém, um determinado ministro resolveu assumir ali o comando para organizar aqueles debates para as coisas poderem funcionar, as decisões serem tomadas, as coisas serem resolvidas. E começou-se a chamar aquele ali do primeiro-ministro. Por que primeiro? Porque foi ele que assumiu ali o comando naquele momento. Então, daí que nos países que adotam a monarquia, a gente tem até hoje o quê? O rei ou a rainha, o monarca, é um primeiro-ministro. Só que isso não está em papel nenhum, não está escrito em lugar nenhum. E virou
como é a organização do Estado, é uma norma constitucional que não está escrita e advém tão somente do costume. E qual a fonte, então? Uma fonte formal, que é o costume que surgiu lá atrás, nesse determinado momento histórico da Inglaterra. Então, é uma situação bastante curiosa, mas que nos mostra que realmente o costume pode ser uma fonte formal de direito constitucional, como acabamos de ver, ok? Então, vamos agora partir para os diversos sentidos que a Constituição pode assumir, ok? Então, a Constituição, ela pode ter diferentes sentidos conforme o enfoque que nós adotamos. E aí a gente vai remontar são três, né? O sentido sociológico, o sentido político e o sentido jurídico. Cada sentido desse foi influenciado por um determinado pensador que construiu esse sentido com base nas suas ideias. Então, o primeiro que nós vamos conversar aqui é o sentido sociológico, que foi basicamente elaborado sobre a ideia de Ferdinand Lassalle, e ele diz o seguinte: conforme aquela ideia que nós vimos lá de fontes materiais da Constituição, a gente vai trazer essa ideia para cá de novo. A Constituição, ela é então um fato social, não é uma norma. Para Lassalle, cabe à Constituição escrita tão somente reunir os valores de uma determinada sociedade, fazendo com que eles sejam formalizados. Mas o caminho é as interações entre os fatores reais de poder que irão produzir a Constituição. E para Lassalle, a Constituição só terá validade e efetividade na medida em que ela reflete essas forças sociais de determinada sociedade. Então, levando mais ou menos para a Revolução Francesa, tínhamos lá a grande burguesia, a pequena burguesia, os banqueiros, o clero, a monarquia. Essas interações, cada grupo desse defendendo os seus interesses, defendendo as suas opiniões, as suas vontades, essas interações produzem uma Constituição. E essa Constituição, quanto mais relação ela guarda com essas interações desses fatores de poder, mais efetiva ela é. Tanto que ele diz o seguinte: com a Constituição que não reflete esses valores reais da sociedade, ele chama de folha de papel. É uma folha com várias coisas escritas que, na verdade, não seria, para Lassalle, uma Constituição, mas tão somente ideias jogadas na folha de papel por conta dessa desconexão entre os fatores reais de poder de uma sociedade. Aí ele diz uma história muito curiosa também, que ele diz que escrever uma Constituição que não seja, na verdade, fruto dessa interação de fatores reais de poder é como um sujeito chegar no quintal, plantar uma figueira e colocar uma folha de papel escrito: eis aqui uma macieira. Então, por mais que ele tenha lábia de convencer todos os vizinhos dele de que ali ele tem uma macieira, uma hora aquela figueira vai começar a dar frutos e vão aparecer figos e não maçãs. Então, na verdade, o que ele colocou ali é uma mera folha de papel. É a analogia que ele faz para mostrar essa desconexão entre a Constituição escrita, que não seja efetivamente produto dessa interação entre os fatores reais de poder de uma sociedade. Trazendo hoje, para a nossa realidade, vamos trazer para o Brasil. Então, nós temos a igreja, nós temos os movimentos sociais, nós temos a classe política, nós temos os servidores públicos, nós temos a iniciativa privada, nós temos as grandes indústrias. Então, esses fatores reais de poder interagindo que, segundo Lassalle, produzem uma Constituição efetiva, né? E não escrever no papel normas que estejam completamente desconectadas dessas interações dos fatores reais de poder que existem hoje no Brasil. Ficou claro? Também associado ao sentido sociológico à Constituição, podemos trazer o nome de Karl Marx. Para Marx, a Constituição não passa de um resultado de relações de produção, visando justamente o quê? Assegurar os interesses da classe dominante. Embora a concepção de Marx não tenha muita correlação com a de Lassalle, né, porque Marx traz para a ideia de relação de produção e conflito entre classes, é também um viés sociológico. Então, quando se fala de sentido sociológico, eventualmente numa questão citar o nome de Karl Marx, não quer dizer que esteja errado, esteja errado assertiva, porque o nome de Karl Marx também é lembrado quando se fala em sentido sociológico de Constituição. Ok?
Vamos agora partir para o sentido político. Veja como a concepção política se dissocia completamente, se afasta do sentido sociológico. O sentido político está ligado à definição que foi elaborada com base no pensamento de Carl Schmitt na Alemanha. O que é que Schmitt diz? A Constituição não tem nada a ver com interação de fatores reais de poder. A Constituição não tem nada a ver com produção de um documento que seja fruto destas interações de grupos sociais. Para Schmitt, a Constituição é tão somente uma decisão política. E a força da Constituição advém justamente desta vontade política de impor esta norma, uma norma, como nós vamos ver logo a seguir, uma norma fundamental, a toda a sociedade. Então a ideia de Constituição não está ligada à justiça das suas normas. Ela simplesmente é uma imposição de vontade política. E aí, justamente, ele faz uma diferença numa Constituição escrita entre as normas constitucionais, que são essas que organizam o Estado, e outras que ele chama tão somente de leis constitucionais, que são normas que estão na Constituição escrita, mas que, na verdade, não refletem essa vontade política de estruturar o Estado. Então, para Schmitt, nós teríamos um documento escrito na Constituição, as normas constitucionais, fruto desta vontade política de organizar o Estado, estruturar um Estado, e leis constitucionais que não teriam essa força, né, embora elas estejam escritas na Constituição, por não se fazerem parte desse conjunto de normas que tem sustentação na vontade política de estruturar o Estado. Okay? São as chamadas leis constitucionais. Por fim, vamos tratar do sentido jurídico da Constituição. O sentido jurídico já é baseado no pensamento do austríaco Hans Kelsen, que vai dizer o seguinte: olha, na Constituição temos que ter uma perspectiva estritamente formal. Então, por que estritamente formal? Porque a Constituição é uma pura norma jurídica. Ela é uma norma jurídica e aí Kelsen vai desenvolver o conceito de hierarquia das normas. Então, para Kelsen, dentro dessa concepção formal e estritamente jurídica, de norma jurídica, a Constituição ela é a norma suprema, paradigma de todo o ordenamento jurídico. Todas as demais normas têm que ter o seu fundamento de validade na Constituição. Porque a Constituição, para Kelsen, é um dever ser. A Constituição ela é o ideal, é o que tem que ser buscado por todas as outras normas, sem nenhum aspecto sociológico, político ou filosófico. Então, ela é a norma pura. Daí, Kelsen, o nome dele está ligado justamente à teoria pura do direito. Então, a teoria pura do direito é a Constituição é a norma fundamental, é o dever ser daquele Estado, é o dever ser daquela sociedade. Então, todas as outras normas têm que se reportar a ela como norma fundamental e justamente o fundamento de validade. Tudo aquilo que não esteja de acordo com este conceito de Constituição como norma fundamental não tem valor. Perfeito? Aí a famosa pirâmide de Kelsen que a gente estuda lá nos bancos escolares quando estamos aí na faculdade. Tranquilo, gente? Então, recapitulando, temos o sentido sociológico, ligado ao nome de La Salle, também Karl Marx, ligado a essa situação de fatores reais de poder, interação de fatores reais de poder. Temos a concepção, e no caso de Marx, as relações de produção e servindo a Constituição como instrumento de manutenção do poder da classe dominante. Temos a visão de Schmitt, que é justamente o conceito do sentido político, perfeito? Vontade política de impor, é isso que dá fundamento de validade à Constituição. E, por fim, o sentido jurídico de Hans Kelsen, colocando a Constituição como norma fundamental, paradigma de validade de todas as outras demais leis, de todas as outras demais normas, de acordo com a teoria pura do direito. Constituição como um dever ser, ok? É isso que tem sido cobrado pelas bancas quando se trata deste tema que acabamos de ver. Vamos agora, então, com a visão já mais ampla, partir para um conceito de Constituição. Eu trouxe aqui o conceito, mais uma vez, do professor José Afonso, que eu acho um conceito bastante abrangente e didático. Então, qual seria um conceito? Vamos tentar construir aqui um conceito de Constituição com base em tudo que nós vimos até aqui. E veja que, quando partimos no conceito, vamos sentir notas, né, de
tanto da parte do sentido sociológico, com algumas notas de sentido político, algumas notas de sentido jurídico. Vejam bem. Então, vamos lá. A Constituição seria um sistema de normas jurídicas, escritas ou costumeiras, que regula a forma do Estado, a forma de seu governo, o modo de aquisição e exercício do poder, o estabelecimento de seus órgãos, os limites de sua ação, os direitos fundamentais do homem e as suas respectivas garantias. Em síntese, a Constituição é o conjunto de normas que organiza os elementos constitutivos do Estado. Então vejam que essa definição é bastante abrangente, ela traz, né, um pouco da visão de cada um desses pensamentos que nós vimos, porque no fundo é isso, não se pode isolar esses sentidos e achar que a Constituição vai ser tão somente política, tão somente sociológica ou tão somente jurídica. Partindo para uma visão mais abrangente, nós podemos perceber que ela tem um pouco de tudo, em maior ou menor grau, dependendo dos valores daquela determinada nação que está se organizando e formando a sua Constituição. Então vamos relembrar aqui alguns conceitos importantes, já que nós estamos falando em Estado, que a Constituição ela ajuda justamente, ela organiza os elementos constitutivos do Estado. O que é o Estado, então? Quais são os elementos? Vamos relembrar aqui. Então, temos 3 elementos clássicos de Estado e, mais modernamente, acrescentamos um 4º. Então, os 3 clássicos, o povo, território, soberania. E, mais modernamente, entende-se também uma finalidade. Então, cada Estado, ele se destina a uma finalidade. Cada Estado, ele é estruturado para cumprir uma finalidade. E nós vimos isso na nossa Constituição. Existe lá, né, o Brasil, a República Federativa do Brasil, ela está constituída como Estado para promover o quê? Né? Está lá na nossa Constituição. Então, o povo é a soma de indivíduos juridicamente ligados a um determinado Estado, né, que é diferente de população, porque a população nós temos os nacionais e também estrangeiros. Então, o povo brasileiro ele está juridicamente ligado a um determinado Estado. Se alguém está passando pelo Brasil a trabalho aqui, ele não faz parte do povo brasileiro, mas durante um tempo, se ele é estrangeiro, ele vai fazer parte da população do Brasil. Então, não confunde povo com população. Já a nação já é um conjunto de seres humanos, ligados em função de determinados elementos agregadores, valores, tradições e idioma. Então, por isso que temos aqui, eu não torço para o Flamengo, mas quando se diz nação rubro-negra, né, o que é a nação rubro-negra? É esse grupo de seres humanos, de indivíduos que estão ligados por esses valores, né? Valores de torcer para um determinado. A nação corintiana, então a nação mangueirense, para quem gosta de escola de samba. Então, a nação é isso. Ela é essa junção de um grupo de pessoas que é unidas por valores, tradições, idioma. Então, nós temos a nação brasileira, que é o povo brasileiro unido por esses valores. É um conceito de nação, como vimos, então, é bem mais abrangente que o conceito de povo. Território é o elemento material, a base física, o limite de atuação jurisdicional de cada Estado. Então, as leis do Brasil, em regra, né? Direito internacional a gente vai ver que há algumas exceções, mas, em regra, as leis do Brasil atuam no território brasileiro. Né? Aí temos aquele conceito de mar territorial, mas é o território que delimita o campo de atuação de competência jurisdicional daquele Estado. E, por fim, a soberania, que se materializa através de um governo soberano, elemento formal do Estado, que é o conjunto de órgãos estatais, que vai realizar as funções para a que aquele Estado se destina. E, na verdade, estamos juntando aqui tanto a soberania, a questão formal do governo que caracteriza a soberania, formaliza essa soberania através de um governo soberano, para justamente consecução dos fins, das finalidades a que aquele Estado se propõe. Então, eu só quis relembrar aqui esses conceitos, porque nós estamos falando sempre em soberania, em Estado. É bom a gente relembrar para não fazer confusão no avançar da matéria. Então, vamos partir agora para estudar os elementos da Constituição. Vamos fazer uma pequena pausa. Peço que você aproveite aí para tomar uma água, comer alguma coisa, estica aí, né? Faz um alongamento e daqui a pouco nós voltamos para falar dos elementos da Constituição, dando sequência aqui ao nosso estudo. Ok? Já voltamos.